MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Me lembrei aí desse conceito, a física, né? E tem o movimento retilíneo acelerado, que é, numa analogia, o que é a cena nacional política que a gente está vivendo. O caos parece que ele acelera, né? É um movimento descendente de queda moral, principalmente, né? Queda moral que não termina com essa bomba aí que eclodiu depois da reportagem publicada pela Folha do Glenn Greenwald, nosso Verdevaldo, uma bomba atômica, nuclear, que fosse num lugar democrático, num país democrático, enfim, onde houvesse interesse realmente em democracia, não fosse essa falsidade toda, já teria caído tudo, enfim, o mundo teria recomeçado, né? A gente estaria no day after, agora destruiu tudo, vamos começar de novo, tudo porque não deu certo. Mas não, o que está acontecendo é uma recomposição rápida, espírito de corpo, para não dizer de porco, espírito de corpo das instituições que mandam no país, que se adonaram do país, tem o poder, o mecanismo, o sistema, enfim, ele começa a se recompor e reage muito rápido, até porque é muito mais forte e tem na sua mão a grande mídia, por exemplo, os jornalistas da grande mídia, que são um dos bastiões do inferno. É o pessoal responsável por tudo que está acontecendo. Eles que propagam, divulgam, porque se a grande mídia decidir hoje, se aquela grande empresa de comunicação, ela sozinha decidir que não, chega, é demais, ela acaba com tudo isso aí. O que dá lastro, o que dá chão, né? O que dá sustância para o que está acontecendo, que reverbera tudo que acontece e chancela, é a grande mídia. Mas o que eu estava pensando é o seguinte: é muito fácil, tem duas posições muito fáceis em relação do cidadão comum, né? Em relação a tudo que está acontecendo. Outro largou, como acontece com muita gente, não me meto, não quero nem saber disso aí, não, estou vivendo minha vida aqui, não estou nem aí para isso aí, não quero saber. O que eu vou falar é o seguinte, não é tão execrável essa posição, eu não posso falar tão mal dessa posição no nível que se chegou agora. Às vezes para muita gente é uma questão de saúde, né? De sanidade mental, saúde, quando o nonsense, a bizarrice chegou num ponto tão alto e quando tu te sente tão impotente, é meio que o lance do estoicismo, né? Olha, eu tenho que fazer força para mudar o que eu posso, aquilo que eu não posso, vou ter que conviver da melhor maneira possível. Então, eu não posso simplesmente deletar as pessoas que pensam desse jeito. Eu compreendo cada vez mais as pessoas que pensam assim. Mas é uma posição que a gente tem que combinar que é extremamente confortável. Estou fora, não vou fazer nada, vou pensar aqui no meu quadrado aqui e o resto que se exploda. A outra posição é ficar criticando só. Criticar. Se bem que o cidadão comum, ele justamente tem representantes, né? Ele vota, os parlamentares parlam pela gente, nos representam, ganham para isso, se ofereceram para estar nessa posição. Não foram obrigados, ninguém botou uma arma na cabeça deles, muito antes, pelo contrário. Estão ali, se beneficiam de uma série de privilégios, mordomias, de um determinado poder também, dão carteiraço, falando a grosso modo. Muitos deles não estão nem aí, vários deles estão também enlouquecidos porque querem realmente melhorar as coisas, querem fazer jus ao crédito que tem
da parcela que os elegeu, querendo realmente cumprir. E também, de certa forma, se sentem impotentes, porque a gente tem que entender que o mecanismo se tornou muito forte, cresceu muito. Por quê? Porque ele também não se importa agora de fingir o mecanismo, o sistema. Antes ele tinha que ser mais sutil, então ele não podia pisar tão forte, né, pesar tanto a mão. Agora não, agora escancarou todo mundo, todo mundo sabe o que está acontecendo. A não ser realmente aqueles alienados demais, gente que só ouve a grande mídia mesmo, que tá alienado. Mas, no geral, em grande parcela, as pessoas sabem muito bem. Eles fingem uma coisa, a gente finge que não sabe, que não tem, essa história toda. Mas, agora sendo um pouquinho mais objetivo no que eu estou querendo dizer, em relação ao que está acontecendo agora, eu achei, por exemplo, claro, o mecanismo já começou a se recompor e o lado da oposição, né, esses parlamentares em quem a gente aposta, eu acho que eles vão começar a patinar, porque eles já estão protelando para 7 de setembro, para 9 de setembro, para pegar assinaturas, né, para fazer aquele abaixo-assinado, que já tem vários embaixo da bunda do mangolão, né, do boneco de posto, e já tem vários, tem um pedido lá para derrubar aí um faraó, que tem 5 milhões de assinaturas. Então isso já teria, mas aí os caras começam a protelar, discursinho, né, vamos daqui a pouco fazer CPI, isso e aquilo, e aí vai dando tempo para cada vez mais o sistema se fortalecer, se é que ele precisa disso. Bastou todos que fazem parte do sistema dizer, estamos juntos, seguimos juntos, bora para cima que não dá nada. Se alguma peça do sistema tivesse dito não, parou, tá demais, mas não é o que parece agora. Então a única coisa realmente que pode fazer diferença é aquele mar de gente na rua. E isso a gente sabe que é difícil, essa mobilização imediata. Então, para não ficar só criticando, eu pensei o seguinte: eu acompanho vários canais de informação, né, dessa informação que para mim é a informação verdadeira, que não é a grande mídia. Eu acompanho vários, vou dar alguns exemplos: Bradock Show, Fio Diário, Oeste Sem Filtro, o próprio Gustavo Gaia, o Oi Luiz, o Mais Brasil, a Auriverde. Então tem um monte de canais, eu estou falando só de alguns, né? Sandro Gonçalves, Jacaré de Tanga. Eu não paro de falar aqui se eu começar. Sem falar pessoas importantes como o ex-desembargador Sebastião Coelho, gente que tem voz, gente que tem audiência. Se todas esses canais que têm uma audiência, todos eles têm uma audiência, alguns uma audiência bem significativa, mas individualmente são audiências que não conseguem movimentar nada. Mas em conjunto eles conseguem fazer muito, e eles têm um público que realmente é proativo, que é um público mais inteligente, mais cioso do que tudo que está acontecendo. Hoje é quinta-feira. Se esses caras, e vou já citar um nome, Marco Antônio, o super-homem, que é dessa galera aí talvez o mais interessado sempre em articular coisas. Ele é do Fio Diário. Se o Marco Antônio, que tem contato com todos eles, com certeza, todos esses canais, começar a mandar mensagem, combinar, galera, vamos pra rua nesse domingo, agora, falando nesse domingo próximo agora, às 3 da tarde, às 5 da tarde, e não tem um lugar específico, cada um na sua cidade, na sua região, nos lugares de manifestação tradicionais, nós combinamos uma hora e todos nós, ao mesmo tempo, câmera ligada, ao vivo, começamos a ir para a rua. Ao vivo, toda uma rede, uma cadeia, todos ao vivo, conclamando a sua audiência para que vá também, e a própria audiência, todo mundo da audiência, ao vivo também, conclamando seus grupos. Quer dizer,
eu não vi ninguém fazendo isso ainda, de todo mundo sair ao vivo, fazer uma corrente ao vivo de pessoas indo para a rua. Cena de ficção, cena de filme que a gente está vivendo é uma ficção louca, bizarra, sem parâmetros. Volta e meia a gente fala em 1984, né, aquela distopia, mas é pior que isso. A gente fala no processo do Franz Kafka, que as pessoas são processadas sem ter direito ao devido processo legal, sem nem ao menos saber direito por que estão sendo processadas, sem acesso a autos. É tudo isso que está acontecendo, só que pior, é a união de ficções. Então isso é uma cena épica de ficção, na minha opinião. É uma maneira das pessoas se mobilizarem rapidamente, sem necessitar de um prazo de tanto tempo que acabe amornando o sentimento que se tem hoje. A gente já acorda, cara, novo dia, já com declarações, vendo já a grande mídia, já vendo essa notícia que foi manchete naquela noite, naquele primeiro dia, e já começa a virar um tijolinho. Então é isso, para não ficar só na posição de crítica, estou dando uma sugestão de mobilização, que hoje a gente tem essa capacidade, a gente tem que aproveitar essa interação que se tem e essa quantidade grande de canais que tem um objetivo em comum, que é trazer a normalidade para o nosso país, única e exclusivamente a normalidade, restabelecer os direitos. É isso, ficou aí a minha sugestão para não ficar só na zona de conforto, que é criticar ou se abster, sair, se ausentar.